No vídeo de hoje, a autenticidade da chamada ministerial. O ministério cristão é uma concessão divina, não é uma profissão, não é um emprego e não é um legado de família. Um texto escrito pelo pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nos dias em que vivemos, tem se popularizado uma dupla concepção do que é o ministério da pregação da palavra de Deus, com o qual nós, ministros, estamos ocupados. A primeira concepção considera o ministério cristão como uma opção humana, um negócio do homem com o qual Deus pouco ou nada tem a ver. Na segunda, valoriza-o numa outra escala, considerando Deus como seu único responsável, dispensando-se, portanto, a cooperação e a dedicação do homem para o cumprimento do mesmo. Ambas as concepções trazem no seu bojo determinadas ideias que, na prática, complicam em sérios risco para todos os segmentos do ministério cristão, tanto no ministério leigo quanto no ministério constituído da igreja. É por levar em consideração esses perigos que julgo oportuno enfatizar os seguintes pontos. 1. O ministério cristão é uma concessão divina. O apóstolo Paulo pontifica que o próprio Senhor Jesus Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Efésios 4:11. Por mais nobre que pareça ser a responsabilidade dos governantes e magistrados deste mundo, jamais será igual à que possui o ministério do Evangelho conscientemente vocacionado e chamado por Deus. Os governantes e magistrados do mundo tratam dos bens necessários, mas terrenos e perecíveis das nações, enquanto que o ministro de Deus é dado a administrar os bens espirituais e duráveis ligados aos interesses de Deus e concernentes à vida eterna dos homens. O que o ministro cristão faz tem implicações no céu, na terra e no inferno. Como cooperador de Deus, 1 Coríntios 13:9, e embaixador de Cristo, 2 Coríntios 5:20, ele se constitui no primeiro instrumento humano destinado pela providência divina como bênção para o mundo. A missão que Deus tem confiado aos seus ministros se reveste de tamanha dignidade que os próprios anjos anelaram tomá-la sobre os seus ombros, 1 de Pedro 1:12. Infelizmente, não poucos de nós obreiros, hoje, estamos alterando o significado do ministério cristão que Deus nos confiou, descentralizando-o de Jesus Cristo e fazendo de nós mesmos o princípio e a razão de ser deste ministério. Não há dúvida de que essa maneira de encarar o ministério é contrária às Escrituras e não contribui para a honra de Deus, diante do qual, mais cedo ou mais tarde, todos os bons ou maus obreiros hão de prestar contas. Quero declarar aqui a minha convicção de que em todas as chamadas genuínas para o ministério tem-se a convicção de que a iniciativa é divina, sente-se uma solene comunicação da vontade divina, um misterioso sentimento de comissão que não deixa ao homem alternativa alguma, mas que o coloca no caminho desta vocação, depositando nos ombros a embaixada de servo e instrumento do Deus eterno. A certeza de ser enviado é o elemento vital da nossa comissão. Se perdermos o senso
da transcendência da nossa comissão, tornaremos-nos semelhantes a comerciantes no mercado comum, parolando acerca de mercadorias comuns. 2. O ministério cristão não é uma profissão. Há quem julgue que o ministério cristão não seja mais do que uma opção profissional dentro da grande gama de profissões do mundo moderno, uma espécie de mascatismo, e que o ministro não seja mais do que uma espécie de caixeiro viajante, um pregador de estranhos deuses, Atos 17 e 18, como acreditavam os atenienses a respeito da pessoa de Paulo. Esta concepção, quase que generalizada, tem contribuído para que o vocacionalismo seja muitas vezes abolido, para dar lugar ao profissionalismo ministerial, verdadeira fábrica de papadízimos e papa-ofertas. Segundo a Bíblia, o ministério cristão é vocação e chamada. Qualquer pessoa pode ser médico, engenheiro ou advogado, sem possuir vocação para medicina, engenharia e advocacia. Porém, ser um ministro do Evangelho sem vocação e sem chamada divina é solapar a dignidade do ministério. 3. O ministério cristão não é um emprego. Basta ler Juízes 17, do 7 ao 13, e ver-se-á que a ideia de que o ministério é um emprego não é tão nova como se pensa. O texto em alusão fala de um moço de Belém da Judéia, levita, que partiu da sua cidade à procura de algum tipo de ocupação. Disse ele: "Sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer." Para melhor compreender o intento desse jovem, permitam-me parafraseá-lo da seguinte maneira: sou da linhagem sacerdotal e, como tal, posso ser sacerdote e sairei por aí afora, onde me oferecerem melhor salário, aí ficarei. Assim, chegando ele à região montanhosa de Efraim, dirigiu-se à casa de Mica, que aceitou como sacerdote particular, dando-lhes 10 siclos de prata e mais vestuários e alimento como pagamento pelos seus serviços. Para esse jovem levita, o ministério não passava de um cabide de empregos, no exercício do qual ele teria sustento garantido. Este pensamento estava tão arraigado na sua doentia personalidade que, quando lhe surgiu a primeira perspectiva de vantagens pessoais, ele abandonou Mica, seu senhor, ajudou a roubar-lhe seu ídolo e acompanhou a 600 homens dos filhos de Dan que lhe ofereceram o melhor salário. Juízes 18, do 14 ao 20. Outros há que, após envelhecerem ou se tornarem inválidos ou serem aposentados, abraçam o ministério considerando-o uma fonte de renda certa para complementar o orçamento da família. Há essas pessoas de mente deformada que veem o ministério como um ganha-pão, cabe-nos dizê-las em alto e bom som: se vocês não têm condições de fazer qualquer outra coisa, o lugar mais impróprio para se tentar fazer algo é no púlpito de um templo evangélico ou trabalhar em alguma outra área do ministério. Evite que o último tropeço de sua vida seja num púlpito. 4. O ministério cristão não é um legado de família. Não vejo por que um ministro que tem filhos deva falar 1000 horrores da vida ministerial como meio de impedir que algum deles venham a se tornar obreiros, desde que divinamente vocacionados e chamados. O risco consiste em um ministro ter de forçar a separação dos filhos para o ministério com o simples propósito de gerar uma espécie de dinastia ministerial, quando na verdade não vejo por que os filhos de um ministro devam ser ministros só porque o pai o é.
A falta de discernimento e de direção divinos na vida de muitos dos nossos ministros tem causado gravíssimos problemas, sobretudo quando alguns deles procuram beneficiar a seus filhos com funções ministeriais. Alguns procuram fazer de seus filhos obreiros da sua confiança em detrimento dos demais obreiros que servem fielmente à igreja. O fato do pai ser o primeiro a notar que seu filho tem vocação para o ministério cristão não lhe dá direito de vir a ser o primeiro a sugerir a separação do mesmo para o ministério. Deve antes orar e esperar que os outros obreiros notem o mesmo e o indiquem para o ministério. Agindo assim, muitos problemas serão evitados. Chamado como Arão. Permitam-me insistir na importância da chamada divina específica para o santo ministério. Minha insistência se deve ao interesse que tenho de fixar nas vossas mentes o valor de exercermos o ministério em tempo integral e não em part-time, tempo parcial. Quando queremos falar da necessidade do homem que aspira ao santo ministério, que deseja ter uma chamada específica da parte de Deus, geralmente evocamos o nome de Arão, que veio a ocupar uma relevante posição na história do povo de Israel, não por escolha própria, mas pela soberana designação de Deus. Hebreus 5:4. Outro exemplo digno de menção é o que nos foi deixado pelo profeta Jeremias, que consciente e sinceramente disse ao Senhor a quem servia: "Mas eu não me apressei em ser pastor após ti." Para uma melhor compreensão deste item, dividiremo-lo em 4 pontos, dados a seguir. 1. Vontade e chamada. Não obstante serem, em alguns casos, perfeitamente harmônicas entre si, vontade e chamada são aspectos diferentes na vida daqueles que Deus vocaciona e escolhe para compor o glorioso ministério da sua igreja na terra. Portanto, é perfeitamente crível que Deus até chame e envie a realizar a sua obra pessoas que não mostrem nenhum desejo de realizá-la. O profeta Jonas é um exemplo clássico disto. Jonas 1, do 1 ao 3. Lendo o capítulo 4 do livro de Êxodo, vemos em quais circunstâncias e de que modo Arão foi chamado por Deus e feito associado de Moisés na libertação dos hebreus que gemiam sob o peso da servidão egípcia. O propósito divino em usá-lo nesse ministério foi revelado primeiro a Moisés, quando Deus lhe falou do meio da sarça que ardia, mas não se consumia, enquanto que Arão estava entre os cativos do Egito, a uma distância de aproximadamente 300 quilômetros. Observa-se que Arão não foi primeiramente consultado pelo Senhor para saber se queria ou não cumprir com o ministério que lhe era designado. Foi o próprio Jeová que o escolheu, chamou e o enviou. Ao escriba que disse: "Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores", Jesus respondeu: "As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Porém, ao que lhe disse: "Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai." Jesus respondeu: "Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos." Ao que simplesmente mostrou vontade de se tornar cooperador do reino de Deus e que via nisto uma fonte de lucros pessoais, o mestre deu uma resposta que se traduz por um enfático não, enquanto que aquele que alegou motivos para não acompanhá-lo na sua missão, ele disse incisivamente: "Segue-me." Palestra proferida pelo pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, por ocasião do 2º Simpósio sobre Missões, patrocinado pela Secretaria Nacional de Missões da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, realizada em Goiânia, Goiás, no período de 2 a 4 de fevereiro de 1984. No próximo número deste jornal, publicaremos a segunda parte da palestra. Não perca o próximo vídeo.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.